2 anos flertando perigosamente com a zona de rebaixamento foram suficientes para acender a chama de renovação no coração do Atlético de Madrid. Sob a liderança audaciosa de Jesus Gil, o clube confiou o projeto ao visionário treinador sérvio Radomir Tite, marcando o início de uma temporada ousada e cheia de reviravoltas. A reformulação foi drástica, com a dispensa de até 14 jogadores do elenco. Jovens promissores como José Molina, Santidenia, Roberto Fresnedoso e o argentino Léo Biagini foram trazidos para assumir os holofotes. O búlgaro Lugo Penev, com seu faro de gol, e o desconhecido iugoslavo Milik Pantić, proveniente da Liga Grega, completaram o elenco promissor. Pantić, desde o primeiro treino, apostou suas fichas em Pantić, meio-campista que se tornaria peça-chave para mudar a mentalidade perdedora da equipe. A pré-temporada revelou um novo Atlético, que conquistou todos os torneios de verão, impondo-se com goleadas sobre seus rivais. Iniciada a La Liga de 95-96, na primeira rodada, os colchoneiros começaram perdendo para a Real Sociedad, mas souberam se recuperar. Pantić empatou em uma de suas especialidades, Penev colocou seu time à frente com 2 gols, e Diego Simeone fechou a primeira goleada da temporada. Na primeira saída da campanha, o Atlético continuou quebrando os esquemas de seus rivais e venceu o Racing Santander por 4-0, com 2 de Penev, 1 de Camineiro e outro de Simeone. Quanto ao Atlético Bilbao, novo triunfo, 2-0 com gols de Kiko e Penev. Quarta vitória seguida foi mais um 2-0 sobre o Sporting Gijón, com um gol de Vizcaíno e com Penev deixando mais um. Na quinta rodada, um empate sem gols contra o Sevilla tirou 100% de aproveitamento dos colchoneiros. Na rodada de número 6, Kiko e Pantić marcaram na vitória do Atlético por 2-1 sobre o Espanhol. Na próxima partida fora de casa, o Atlético não deu chances ao Celta de Vigo. Ganhou por 3-1, com um gol de Simeone e outros 2 de Kiko. Simeone também marcou o gol da vitória sobre o Forte Deportivo La Coruña. E repetiu o feito contra o Valladolid na rodada seguinte. Então chegou o dia de estreia do Atlético na Copa do Rei contra o Almeria fora de casa. Então veio a goleada de 4-1, com gols de Juan Lopes, Pantić, Penev e Pepe de la Sagra. De volta à La Liga, o Atlético empatou com o Mérida com um gol de Ángel Luis. Na rodada seguinte, fora de casa, mais uma vez Simeone foi decisivo e marcou o gol da vitória contra o Zaragoza. No jogo de volta da Copa do Rei contra o Almeria, vitória por 2-1 com gols de Penev e Fernando Correa. No jogo seguinte, tivemos um empate sem gols com o Rayo Vallecano pela La Liga. Esse placar precedeu o clássico madrilenho no Santiago Bernabéu e com a derrota no derby, o Atlético perdeu a liderança para o Barcelona. Liderança essa retomada após a goleada sobre o Oviedo por 3-0, com gols de Vizcaíno, Simeone e Lopes. O próximo jogo seria pela Copa do Rei contra o Mérida, e veio a goleada por 4-1, com 2 de Pantić e 2 de Narváez. No jogo seguinte, na La Liga, o time perdeu para o Betis por 2-1 no Villamarín, com o Penev marcando de pênalti. O sinal de alerta estava aceso, pois na próxima rodada receberiam o Barcelona, com apenas 1 ponto de vantagem. Aquele duelo no Caldeirão marcaria o caminho da temporada para o Atlético, que sufocou o Barcelona com o melhor jogo da temporada. Os colchoneiros sufocaram o time treinado por Johan Cruyff, com sua defesa avançada, e encaminharam a vitória com 2 gols de Penev nos primeiros 15 minutos. Camineiro faria o terceiro dos colchoneiros, e acabaram vencendo por 3-1. Com a classificação praticamente garantida pela Copa do Rei, o time enfrentou o Mérida e tivemos um jogo surpreendentemente espetacular. 4-4, pelo Atlético marcaram 2 vezes Correa, Pirri Morri e Léo Biagini.
Na rodada seguinte da La Liga, os colchoneiros visitaram o Valência, onde dariam outro golpe no campeonato. O gol de Camineiro, nos minutos finais, lhe deu um empurrão final para faturarem o simbólico título de campeão de inverno. Na rodada 18, o Atlético fez 3-0 no Compostela, com gols de Peneve, Simeone e Roberto. Na 19ª rodada, 3-1 fora de casa contra o Salamanca, com gols de Peneve, Camineiro e Roberto. Outro 3-1 aconteceu contra o Tenerife na rodada seguinte, onde Carlos Lopes e Peneve marcaram. Então, é virada a chave para a Copa do Rei, para o primeiro duelo contra o Real Betis. 1-1 em casa foi o placar final, com Juanma Lopes marcando para os colchoneiros. Na rodada 22 da La Liga, o Atlético encarou o Albacete fora de casa, 1-1 gol de Simeone para o Atlético. No jogo de volta contra o Betis pela Copa do Rei, os verde e blancos estavam confiantes para o jogo de volta, mas acabaram sucumbindo por 2-1 em casa, com gols de Helly e Lubo Peneve classificando o Atlético de Madrid. Pela La Liga, o Atlético perdeu por 1-0 para o Real Sociedad, mas se recuperou no jogo seguinte contra o Racing Santander, ganhando por 2-0 com gols de Peneve e Kiko. E depois uma goleada de 4-1 para cima do Atlético Bilbao. Kiko, Pantite, Peneve e Biadini marcaram um massacre colchoneiro. Nas quartas da Copa do Rei, o Atlético enfrentou o Tenerife, empatando 100 gols na casa do adversário. Pela La Liga, 2-1 sobre o Sporting Gijón, com gols de Pantite e Camineiro. No jogo seguinte, o time treinado por Antite sofreu uma derrota inesperada para um Sevilha em queda. No jogo seguinte, acabou vencendo por 3-0 o Tenerife na Copa do Rei. O búlgaro Peneve faz seu hat-trick no jogo em Manzanares. Na La Liga, o Atlético se recuperou no Sarriá, onde se refugiou nas bolas paradas para vencer o Espanhol por 2-0. Gols de Peneve e Kiko. Então o Atlético de Madrid enfrentava o trecho decisivo da temporada e viajava para Mestalla para enfrentar o Valência nas semifinais da Copa do Rei. O time do Valência, dirigido por Luiz Aragonês, abriu uma vantagem de 2-0, mas seria engolido pelos colchoneiros no segundo tempo. 2 gols de Pantite igualaram o jogo em 20 minutos, enquanto Léo Biadini, Juan Carlos e Roberto completaram a espetacular virada por 5-3. Após esse triunfo espetacular, os colchoneiros tiveram outro grande desafio contra o Celta de Vigo, onde conseguiu um suado 3-2 com gols de Juan Carlos, Camineiro e Simeone. Na volta da Copa do Rei, o Valência conseguiria uma vitória inútil por 2-1 no jogo de volta. Pantite deixou dele e era o Atlético que alcançava a final da Copa do Rei. Sem tempo para respirar, era hora de virar mais uma vez a chave para a La Liga. O Atlético fez uma partida sofrida contra o Deportivo, que acabou em 2-2 com gols de Peneve e Pantite. No jogo seguinte, os colchoneiros foram surpreendidos pelo Valladolid e perdeu em casa por 2-0. O time se recuperou fora de casa contra o Mérida, vencendo por 1-0 com gol de Kiko. No jogo seguinte, outro tropeço, 1-1 contra o Zaragoza, Pantite marcou para o Atlético. Mais uma vez o time se recuperou fora de casa e goleou o Raio Vallecano por 3-0. Pantite 2 vezes e Biadini marcaram. No clássico madrilenho, mais uma vez o Atlético sucumbiu ao rival milionário. 2-1 para o Real Madrid, com Pantite marcando de pênalti para o Atlético. Para piorar, o time ainda empatou com o Oviedo, com gol de Camineiro. A decisão da Copa do Rei fez com que os colchoneiros diminuíssem o ritmo na La Liga, perdendo 8 pontos em seus últimos 3 jogos em casa. A derrota para o Valladolid, o empate com o Zaragoza e Oviedo, e principalmente a derrota do Real Madrid no derby, dificultaram
a campanha do Atlético. Barcelona e Atlético estavam cabeça a cabeça na disputa pelo doblete, que seria decidida com 2 confrontos em apenas 10 dias. 10 de abril de 96, Barcelona e Atlético disputaram uma final equilibrada da Copa do Rei em Saragoça. Os 90 minutos terminaram em empate por 0-0, mas na prorrogação, uma cabeçada de Pantiche deu o primeiro título da temporada aos colchoneiros. Festa do Atlético, que havia conseguido derrubar o poderoso Barcelona naquela dificílima final. Ainda em ritmo de comemoração, o Atlético encarou o Betis pela La Liga e empatou em 1-1 com gol de Pirri Morre. Em 20 de abril, o Camp Nou receberia os colchoneiros com o ímpeto de tirar a liderança deles. No entanto, o Atlético mais uma vez mostrou seu espírito de campeão e golpearia primeiro após um drible genial de Caminero sobre Nadal. A bola chegaria em Roberto Frenesdoso, que empurrou para o gol. Pouco depois, Jordi Cruyff empatava para os catalães. Barcelona buscava virada, mas foram os colchoneiros que encontraram o caminho do gol, após um poderoso chute de Vizcaíno. 3 minutos do final, anotaram o terceiro gol por meio de Biagini. Com essa vitória, o Atlético dava um passo quase definitivo na La Liga, com 6 e 7 pontos de vantagem sobre Barça e Valência, faltando 5 partidas. O título do Atlético parecia ser apenas uma questão de tempo. Os comandados de Antich poderiam encaminhar o troféu uma semana depois contra o Valência, mas Luiz Aragonês sabia da importância do jogo e tinha um plano de melar a festa. Na partida, Mijatovic abriu o placar aos 11 minutos e Pantiche empatou com seu 5º gol de falta direta no campeonato. O atacante do Valência marcou seu segundo gol de pênalti no minuto 55 e mesmo que Helly tenha empatado pouco depois, Poyatos acabou dando a vitória ao Valência por 3-2. Com o Valência na cola apenas 4 pontos, o Atlético voltou a dar sua melhor versão fora de casa. Os colchoneiros venceram com facilidade por 3-1 com Compostela, com 2 de Caminero e 1 de Simeone. Mas tiveram dificuldades para derrotar em casa por 2-1 um já rebaixado Salamanca. Kiko marcou 2 vezes. O gol da vitória a 6 minutos do final, um sufoco. No penúltimo jogo, o Atlético foi à casa do Tenerife, que buscava entrar na Copa da UEFA na próxima temporada. Pizzi abriu o placar para o Tenerife. Em mais um jogo dificílimo, um golpe de sorte acabou dando um empate ao Atlético a 2 minutos do final com um gol contra de César Gomes. A vitória do Valência sobre o Espanhol evitava o título antecipado do Atlético, que precisava apenas de um ponto para se consagrar campeão da La Liga na última rodada. Os colchoneiros receberam o Albacete, que estava lutando contra o rebaixamento, mas com o empurrão do Vicente Calderão, abriram o placar aos 15 minutos com mais uma cabeçada de Simeone. Na meia hora seguinte, Kiko pegou um lançamento longo de Molina e fez 2-0, que garantia o título da La Liga. Os colchoneiros conquistavam novamente o campeonato 19 anos depois e conquistaram também o doblete em uma temporada histórica. O presidente Jesus Gil organizou uma celebração grandiosa para comemorar os títulos e os torcedores colchoneiros se reuniram em Netuno para celebrar uma das melhores temporadas de sua história. A temporada 95-96 do Atlético não foi apenas de troféu, mas de uma redefinição de identidade. Sob Radomir Antich, o Atlético se destacou pelo futebol vertical, defesa avançada e eficácia em jogadas de bola parada. A festa grandiosa organizada por Jesus Gil marcou o renascimento do Atlético de Madrid, que voltaria a jogar na Champions League na temporada seguinte, após alguns anos de ausência.